Quero começar falando sobre as mudanças no clima, porque o outono está chegando, vai começar neste domingo e a gente vai falar um pouco a respeito dessa estação que é tão queridinha, né? Todo mundo gosta do outono porque nem é tão calor, nem é tão frio e tudo mais. E quem vai explicar como é que vai ser o outono desse 2022 é ela, Ana Ávila, que sempre participa conosco do CEPAGRE da Unicamp, ela que é estudiosa do assunto há tanto tempo já. Ana, boa tarde, obrigada, viu, pela participação. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Acontece. Obrigada, um prazer. Boa tarde. Bom, vamos falar sobre o outono. Eu até falei que essa é uma das estações mais queridinhas, né? Todo mundo tem sempre essa justificativa. Eu gosto mais do outono porque nem é tão calor, nem tão frio. O que a gente pode esperar desse outono em 2022, Ana? Bom, o outono vai até maio, né? Começa oficialmente agora no domingo e vai até o dia 21 de maio, né? Março, abril e maio são os 3 meses que nós temos outono aqui no hemisfério sul. Nós temos naturalmente uma estação que reduz as chuvas. Nós já conseguimos perceber daqui uns dias, lá mais ou menos para abril, que a gente sente uma diferença na temperatura. À noite ela começa a ficar mais friazinha, as noites mais frias, céu claro, já com redução das chuvas, e a expectativa é que esse outono seja dentro da normalidade com um pouco menos de chuva. Então a gente já tem um volume normal de chuva reduzido nessa época do ano, é a transição, né? O inverno é a estação seca, nós saímos do verão, a estação mais chuvosa. Temos chuvas ainda agora em março está fechando ainda com chuvas abaixo da média por enquanto, mas ainda com expectativa de chuvas, inclusive o primeiro dia de outono deve ser de chuvas aqui na nossa região, e depois uma expectativa de redução desse volume de chuvas e também a tendência de redução das temperaturas, é a característica natural do outono. Com certeza. Aliás, era sobre isso que eu ia falar, sobre essa expectativa aqui para o clima da nossa região, já nessa primeira semana de outono, então a gente já vai ter essa percepção. E a gente poderia dizer que são mudanças bruscas na temperatura ou não? Você citou a questão das chuvas, a gente já vem, claro, de um período de chuvas que é muito comum, janeiro, fevereiro, março, e aí essa transição toda, né? A primeira semana do outono já vai trazer essa brisa mais fresca que muita gente está esperando também, Ana? Agora a gente já começa a sentir um pouquinho essa mudança, mas pelo menos por enquanto não há uma mudança brusca, assim, né? Não há expectativa de frentes frias muito intensas, né? Com declínio acentuado nesses primeiros dias. A gente tem naturalmente uma transição, né? Então a gente vai ainda tendo bastante características do verão e depois progressivamente a gente vai tendo mais a característica, vai percebendo mais a característica do inverno com a declínio das temperaturas. Mas nessa primeira semana, em função de que estamos esperando essa frente fria, ainda há uma incerteza bastante grande com relação a essas chuvas, mas são previstas chuvas, poderemos ter inclusive chuvas ainda fortes, podem ocorrer temporais no domingo, e essa frente fria ela vem acompanhada já de uma massa de ar ligeiramente mais fria, então na próxima semana a gente deve sentir um pouco mais uma temperatura um pouco mais agradável, já vista que nesses últimos dias, né, para quem não gosta muito do calor, vem sofrendo bastante, porque as temperaturas estão bastante acima da média. Então, nessa primeira semana, ainda nada de muito frio, nada disso, apenas uma mudança um pouquinho, um ar ligeiramente mais frio. Bom, falando sobre isso, eu não sei se dá para a gente já ter alguma previsão com relação ao inverno. O outono nem começou, mas todo mundo sempre se pergunta se vai ser muito mais frio e tudo mais. A gente sabe que tem toda essa questão de aquecimento global, que se falava muito nesse termo mais no passado, essas mudanças climáticas de uma maneira geral. Tem como já ter alguma previsão para esse inverno desse ano, Ana? Olha, é muito difícil uma previsão mais confiável a tão longo prazo. Mas, como nós estamos num ano de laninha, né, a laninha ela tem uma ligeira influência aqui na nossa região com relação às massas de ar mais frias. Então, não estou antecipando uma informação do inverno, mas é o que nós temos, que em anos de laninha é uma tendência de termos entrada de massas de ar mais frias com mais frequência. Então, isso pode acontecer, inclusive, já no outono, né? Mas, não, de forma geral, não é esperado um inverno mais frio, absolutamente, mas apenas alguns dias com temperaturas mais baixas. O inverno passado, tivemos bastante frio aqui na nossa região, é difícil a gente ver ondas tão frias
com muito tempo de antecedência. Vamos aguardar, né, Ana? Muito obrigada, viu, pelo bate-papo, já trazendo pra gente essas informações, expectativa aí. Eu particularmente gosto bastante do outono, é a minha estação favorita. Muito obrigada mais uma vez, boa tarde pra você, viu? Boa tarde. São 2h mais 17 minutos. Ô Neto, bota uma foto aí do que o outono nos lembra.